Bom dia, a paz do Senhor para todos, aos meus irmãos que me ouvem e vão estar de posse desse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Jesus. A minha intenção aqui vai ser sempre falar de Jesus. E hoje eu quero falar de Jesus de uma forma diferente. Quem sabe você nunca ouviu falar de Jesus dessa forma. Mas eu quero te falar a respeito de Jesus, que chega quando tudo morreu. Quando já foi enterrado e quando não há mais o que fazer. Vamos para o livro de João, capítulo 11. O verso 1 nos diz assim: E estava, porém, enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos prosseguir. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Jesus ele tinha saído há pouco tempo com seus discípulos daquela aldeia, daquele lugar, porque tentaram apedrejar Jesus. Ele estava naquela região e como Jesus ele veio com uma missão de falar do amor do Pai, falar da palavra, falar dele, tentaram apedrejar Jesus. E Jesus se retira com seus discípulos daquele lugar. Mas Marta e Maria mandam anunciar a Jesus que Lázaro está enfermo. A Bíblia vai dizer que Lázaro, Maria e Marta era uma família muito amada por Jesus, assim como a minha, assim como a sua. Jesus ele se hospedava lá, assim como se hospeda na minha casa e na tua casa. A nossa casa é uma extensão da casa do Senhor. Tem lugar de hospedagem para Jesus? Ele pode entrar, ele se sente à vontade. Ele pode sentar no teu sofá, você serve ele com o melhor que tu tens? Ele pode dormir uns dias na tua casa? Ele pode sentar e falar do amor dele à vontade dentro da tua casa? Ele tem essa liberdade? Tem alguém na tua casa que se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo falar? A palavra vai dizer que esta família era amada de Jesus. Ele se hospedava lá, ele se alimentava lá, ele dormia lá. Quem tem esses acessos são pessoas que têm intimidade. São pessoas que têm um grau de familiaridade. E Jesus tinha. Só que Jesus também tinha uma missão: ganhar vidas, ganhar almas para o reino dele. E então ele vai para uma outra cidade. A Bíblia vai falar. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Mais 2 dias. Ele ouviu, mandaram recado, suas irmãs mandaram recado para Jesus, dizendo que o amigo dele, a quem ele amava, estava enfermo. Mas ele ainda fica 2 dias para onde ele foi.
A Bíblia nos relata que Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. Quando você vai lendo a palavra, você vai entendendo que Jesus já sabia. Mas a família quis comunicá-lo. Aquele grau de intimidade, sabe? Que quando acontece alguma coisa dentro da tua casa que não tá legal, que não tá se encaixando, não vai muito bem, aí você conta pro teu amigo íntimo. Aquele amigo que você tem ali no particular, que só ele vai poder te ouvir as tuas dores, o que você tá sentindo. E aí mandam avisar a Jesus. Mas Jesus não chega. Jesus não chega porque não era a hora dele chegar. Quantas vezes na nossa vida a gente espera Jesus chegar quando a tempestade está tentando nos sucumbir, quando a tempestade está tentando nos afogar, virar o nosso barco. A gente fala com Jesus que está indo tudo ao contrário e que a gente pode morrer nessa tempestade, mas Jesus não chega. E é sobre isso que eu quero falar com você. Não é porque Jesus não chega no momento da tempestade. Não é porque Jesus não chega no momento de mais aflição. Não é porque Jesus não chega quanto mais tu precisa, que ele não está sabendo, que ele não está vendo o que tu estás passando. Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas ele não queria chegar naquela hora. Ele não queria. Não foi porque não foi avisado. Não foi porque não houve comunicação. Não foi porque ninguém o avisou. Não, não foi nada disso. Jesus era íntimo, era amigo. Foi porque ele não quis chegar. Foi porque ele não quis estar lá no momento em que Lázaro estava doente. Foi porque Jesus não quis ir para lá no momento em que Maria e Marta estavam desesperadas, esperando Jesus socorrer. Jesus, ele quer criar, ele quer forjar filhos maduros, filhos fortes, corajosos, que sabem enfrentar a dor, que sabem enfrentar o sofrimento, a tempestade. Ele quer nos fazer corajosos, que não grita na primeira dificuldade, que não se descabela, que não chama a atenção de todo mundo na primeira prova. E aí ele demora a chegar. E nessa demora proposital, Lázaro morre. Lázaro morre. O amigo de Jesus está morrendo. O amigo íntimo de Jesus está morrendo e Jesus não quer ir lá socorrer. Jesus não quer ir lá. Porque Jesus é ruim? Não. Porque os planos de Deus são bem maiores que os nossos.
muito maiores que os nossos. E aí ele fala para os seus discípulos: Lázaro está dormindo, mas eu vou lá. Eu vou lá acordar ele do sono. Eu não fui antes porque não era a hora de eu estar. E para que vocês vissem também, não é o momento. Mas eu vou lá acordar ele. Porque essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. A tua enfermidade, o que foi enterrado, o que você acha que já está morto e que precisa ser enterrado, não é para a morte. É para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que você entenda que não é na minha força, não é na tua força. Não é o esforço que você faz. É a mão de Deus. Aleluia. É a mão dele. É a mão dele que precisa estar lá. Nós somos limitados. Nós vemos muito pouco, a nossa visão é muito limitada. Jesus, ele sabe do amanhã. Ele conhece você, ele conhece a mim. Ele sabe aonde está doendo, aonde está te ferindo, o que está causando essa ferida. Ele sabe. Se ele ainda não chegou, espera a hora dele. Não é porque ele não sabe, não é porque ele não está vendo, é porque ele não quer chegar no teu tempo. Porque quando ele chega no tempo dele, ele chega para decidir, para resolver, para pôr um ponto final na tua dor. Ele não chega só para botar o remédio. Ele não chega só para colocar um curativo. Ele não chega para mexer na tua ferida e deixar aberta. Ele chega para curar, decidir e dar um ponto final. Oh, aleluia! Glória a Deus. O 9 vai dizer assim: Jesus respondendo: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça. Na luz do dia não tropeça, mas na luz à noite tropeça, porque nele não há luz. Porque ele disse que ele ia lá despertar Lázaro do sono. Mas logo depois ele explica melhor, porque Jesus, ele é especialista em falar algumas coisas que não são muito claras. Mas depois ele te explica com clareza. E você não tem dúvida do que ele está fazendo. Se você ainda não entendeu o que Jesus está fazendo, calma, calma, tranquiliza. Ele vai te explicar. Ele vai te explicar. Não tenha dúvidas. Jesus, ele não faz bagunça. Jesus, ele não faz bagunça. Jesus, ele esclarece tudo. Os discípulos vão indagar, ele vai falar assim: mestre, agora há pouco tentaram te apedrejar e tu quer voltar lá. Mas ele explica de dia.
O homem não tropeça, porque tem a luz do mundo. Mas à noite, à noite, ninguém enxerga direito. Ou seja, eu posso ir. Eu vou. No momento oportuno eu vou estar lá. Seja de dia ou seja à noite. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: se dorme, estará salvo. Quem está à tua volta não está entendendo nada. Quem está à sua volta não está entendendo nada do que Jesus está fazendo. E fica querendo entender, querendo indagar, querendo perguntar o que houve, o que aconteceu, por que está assim, por que chegou a esse nível. Não dê muita explicação. Não fala muito. Deixa Jesus responder. Deixa Jesus explicar por você. Não se justifique. Quem te conhece, conhece até o teu olhar. Mas quem não te conhece, não tem interesse de ouvir as suas explicações. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Tem pessoas que não vão querer te acompanhar. Tem pessoas que não vai querer, vai ficar com medo de continuar com você. Vai ficar com medo. Mas não se preocupa, não. Vai acontecer isso na caminhada mesmo. Vai acontecer. Vão aparecer outras pessoas. Pessoas que estavam vão sair. Isso é normal. Não se apavore. Não se entristeça. Não coloque o teu coração em tudo e em todos. Vai ser lícito. Vai ser necessário algumas pessoas saírem porque elas não estão preparadas para estar contigo no final, no resultado final do que Jesus vai fazer. Tem pessoas que eles estão do teu lado enquanto tu tá sofrendo, tu tá chorando, tá sentindo, tu tá passando na prova, eles estão ali, mas tem pessoas que não estão preparadas para chegar até o final com você, porque o que Deus vai fazer é tão grande que muita gente não vai suportar. E isso é normal, não é sobre pessoas, é sobre o processo. É sobre o processo e também sobre o propósito. Cada nível que Jesus te colocar, você vai ver pessoas saindo e pessoas chegando. Pessoas saindo e pessoas chegando. Acostume-se com isso. Guarde com carinho quem te acompanhou até um certo momento. Se despeça com louvor e abrace quem está chegando para o teu novo ciclo.
é reforço do alto. Jesus é especialista em cuidar de nós em todas as etapas. E Ele manda reforço. Ele tira aquele que não vai mais servir como reforço. Aqueles que não têm mais condições de te acompanhar, porque Deus está te levando num nível diferente. Oh, meu Deus. Eu sinto Deus